treinador. Eu sou o treinador principal da Working Agile. E estou aqui com o Pedro Luiz. Ele é treinador da Synergic, especialista de Kanban. Eu sou especialista de Scrum. E começamos uma parceria, né? A gente está nessa parceria apoiando a gente. Assim, pensamos o seguinte, cara, somos inimigos, somos parceiros, o que que somos no fundo? Aí debatemos isso. Não, cara, a gente não é inimigo, não, porque a gente é complementar. Temos duas filosofias diferentes de trabalhar e de organizar trabalho. Temos o lado da filosofia ágil, né? Uma forma de organizar isso, e temos a outra filosofia que é do Kanban, que é do Lean. Então tá, então a gente vai querer agora esclarecer. Tá, mas quais são as diferenças? Por que um, por que outro? Assim, a gente, como eu disse, não somos inimigos. A gente tem que olhar onde cabe que abordagem. Porque essa é uma pergunta realmente importante. Nos meus treinamentos, eu sempre falo, pessoal, qual é o problema que você quer resolver? Scrum é uma ferramenta, não é uma religião. E ele mencionou a questão do ágil e do Kanban como uma separação. Dentro da comunidade Kanban, o pessoal coloca o Kanban fazendo parte da comunidade de agilidade, mas não como um método ágil. Eu acho isso um pouco de brincadeira com palavras, na minha visão. Porque eles estão tentando diferenciar de alguma forma o que é agilidade e o que é método ágil. Né? Eu vejo uma separação mais com o objetivo de dizer que o Kanban não é só para desenvolvimento de software, né? Porque o Scrum tem a base no desenvolvimento de software. Né? Dentro do Scrum Guide fala desenvolvedores de software e tudo mais. Apesar de já ser usado hoje em dia em vários lugares, né? A gente já vê em Agile Marketing, a gente já vê em outros cenários, mas eu vejo uma tentativa da comunidade Kanban se diferenciar pela linha de que não é só software. E aí, por isso que eles falam que faz parte da agilidade, mas não é um método ágil. Scrum é uma abordagem ágil, entre outras. E, cara, para ser pouquinho polêmico, se a gente quer, assim como a gente fala em alemão, se você quer cortar o cabelo pelo, assim, lateralmente, né, Haarspalt, como dizemos, você pode até falar assim, cara, Kanban não é ágil. Mas isso, cara, a gente não está aqui para. Acho que o ditado é discutir sexo diante. Não estamos aqui para fazer isso. Então, não me Ó, importa tanto disso aí. O nosso problema é ajudar a resolver problemas. e aí acaba entrando uma coisa nesse sentido, assim, se Kanban é ágil, Kanban não é ágil, né? Eu acho desnecessário a discussão. Por causa disso que você está falando, assim, o que a gente quer é resolver problema. E a comunidade Kanban usa conceitos da agilidade, usa os princípios da agilidade muitas das vezes, na maioria das vezes, né? Quase o tempo todo. Óbvio que também tem alguns outros princípios dentro do Kanban e a gente vai misturando isso tudo. E a gente está aqui junto, né? Principalmente porque a gente está fazendo uma parceria, como o Axel mencionou, que vocês podem comprar os cursos dentro do site da Synergic ou dentro do site da Working Agile. É porque agora ele oferta, o Axel na Working Agile oferta cursos da Synergic, e na Synergic a gente começou também a ofertar cursos da Working Agile, né? O primeiro curso é o do CSPO e a gente vai expandir isso um pouco mais trazendo cursos do Scrum para a Synergic e da Synergic para dentro do Working Agile. A gente começou ali pelos cursos do KSD e KSI que formam a certificação KMP. E por que que a gente está fazendo essa parceria? Porque os dois resolvem problemas, né? E a gente entende que dá para usar juntos. Antes da gente falar onde é que dá para usar juntos, vamos primeiro dizer onde que dá para usar separado, assim. Onde é melhor Scrum, por exemplo, Axel? Vamos lá, deixa eu dar uma rápida definição o que que é Scrum. Então, Scrum fala o seguinte, cara, a gente precisa combater essa implanejabilidade. Então, vamos combater para fazer as coisas mais simples. Então, o Scrum fala assim, ó, a gente tem esse time auto-organizado, autogerenciado, e a gente diminui o horizonte de planejamento. Em vez de planejar um ano inteiro para frente, a gente fala assim, calma, vamos, o que que a gente consegue de fato planejar? E aí que o povo falou assim, cara, talvez 2 semanas. Beleza. Então, em vez de fazer aquele plano que deixa a gente deprimido porque a gente não consegue resolver, vamos fazer só um plano pequeno, 2 semanas. E a gente tenta, então, enfrentar e entregar alguma coisa nesse pequeno intervalo. E depois a gente tenta aprender com isso. Mas E aí vem aquele cético, Axel, e fala assim: calma aí, eu vou planejar só 2 semanas, mas eu não tenho nenhuma visão de longo prazo, aonde eu hum, quero chegar.
Tem isso no Scrum, tem uma visão de longo prazo, só que não é um plano tão detalhado, mas tem uma visão, né? E aí, eu tô agora fazer o caminho indo em direção do Lean. Então, se você pensa a complexidade, o problema de planejabilidade, quais são os componentes, né? E tem dois componentes. Aí eu ouso dizer, agora o Pedro vai me responder, né? Em Lean, que é a base, digamos, filosófica do Kanban, você se preocupa muito com o como, né? Então, como que eu vou resolver isso? Como que é o processo para fazer alguma coisa? Como que eu vou usar essas ferramentas? Como que eu vou trabalhar em equipes? É o como, tá? Agora, a agilidade fala assim, tá, mas a complexidade não reside somente no como, mas também o quê. Então, complexidade na agilidade diz assim, cara, a gente não sabe ainda perfeitamente qual é a solução. Qual é valor, né? Quando a gente fala, tem muito esse chavão na agilidade. É o valor, a gente vai maximizar valor. E, cara, eu até ouso dizer, muita gente não entende o que significa. Valor, no fundo, significa o quão bem eu consigo resolver o problema do meu cliente. Tá, então, a complexidade quer dizer, então, cara, eu preciso aprender, entender melhor como que eu faço isso de uma forma contínua, mas também o que que eu vou fazer. Então, tá, o que que eu observo também nos treinamentos no mercado no Brasil? As indústrias aceitaram Scrum como uma ferramenta para resolver a complexidade do como. Mas o que eles relutam é aprender o que fazer. Então, aqui entra o que o Pedro mencionou. Como que a gente planeja se a gente não sabe para onde ir? Se a gente não sabe exatamente qual é a cara da solução? Aí tem o papel do Product Owner dentro do time Scrum. Tem uma coisa no Scrum que não tem no Kanban que eu gosto muito, que é o uso de objetivos. Que essa é a visão de longo prazo. Porque quando a gente fala, você está indo no caminho do objetivo do produto. E aí entra esse papel do PO que você estava mencionando, né, Axel, para tentar manter as pessoas nessa direção. Ó, é para o norte. Aí o pessoal, mas tem esse negócio aqui para o sul, para o oeste, para o leste. Não, 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 gente. É para o norte, é para cá. Ele vai dando o direcional. Só que ele não diz exatamente como é que é o caminho. E o que eu vejo muito atualmente nos times? Quando eles planejam a sprint, né? O ciclo. Porque a gente trabalha em ciclos de trabalho, né? A gente faz um pequeno plano. Só que qual é a discussão que se tem o tempo todo? Cara, hoje no meu treinamento é sempre a mesma coisa. O povo discute, peraí, quanto que eu consigo enfiar no Sprint Backlog? Quantos itens eu consigo colocar lá dentro? Aí tem aquela brigaiada, não, tantos pontos isso, tantos camisetas, tantos não sei o quê, né? A discussão sempre gira em torno de quanto eu posso enfiar, ou seja, é uma discussão que gira em torno de quantidade. Agora, se você lê o Scrum Guide, ele fala o seguinte: você começa a tua discussão pelo porquê. Qual é o teu objetivo? O que que você quer aprender? Qual o impacto que você quer fazer? Então, eu começo os meus sprint planning sempre assim. Eu falo assim, cara, deixa eu ver. Eu acho que o nosso maior problema atualmente é pagamento. A gente tem o problema que os clientes não conseguem pagar, etc. Qualquer coisa. Eu começo com o problema. Segundo ponto, ok, agora que a gente sabe, e a gente tem uma discussão, mas qual é o importante, não? E você deveria ter um objetivo. Em Scrum a gente tem um valor, é tão importante ter foco que a gente declara isso, inclusive, como um valor. Aí, assim que a gente sabe, ok, isso é o nosso problema. Depois, então a gente fala, então vai item tal, o que que contribui para esse objetivo? Cara, isso é uma coisa essencial para Scrum. E a maioria, cara, a grande maioria dos times não sabem disso. Eles focam, eles têm essa sanha por quantidade, por planejabilidade. Eles perdem muito tempo com essas discussões que eu acho fúteis. Porque olha só, você tem um objetivo, um problema para resolver. E se você tem um problema para resolver, é uma coisa que permite o teu time se alinhar juntos. Muitos dos problemas que a gente vê nos times não tem objetivo. Então, fulano trabalha com tal, ciclano trabalha... Cada um trabalha numa coisa, então... assim, vocês já devem ter ouvido queixa, nossos daily Scrum é chato.
Aí eu penso assim, tá, me explica, qual é o objetivo do seu time? Ah, é entregar tudo que tá lá. Cara, isso não é um objetivo. Times que fazem isso não entenderam muito bem qual é a ideia. Ó, outra coisa então, você tendo um objetivo, você precisa ter ginga. Por que ginga? É, cara, se tem um problema, se tem tantas coisas para fazer, e se você foca qual é o problema para resolver, você vai percebendo, aliás, times têm que aprender a ter ginga com o escopo. Tá muito grande, cara, faz um pouquinho menorzinho. Ah, tá muito, não sei o que, talvez vamos ter que tirar, vamos ter que fazer. Imagina que o escopo deveria ser que nem lama, uma coisa que você consegue mexer, mudar. Isso é agilidade, a essência disso. Pô, as pessoas tentam fechar o escopo de um projeto, depois descobrem que é impossível fechar o escopo de um projeto, porque pessoas vão mudar de ideia, o concorrente vai lançar alguma coisa, o mundo é complexo, a coisa muda e assim vai. E aí aprende a lidar com essa complexidade, mas ainda com um objetivo, ainda com um norte. Então, as pequenas coisas, os detalhes vão mudando, mas o objetivo ainda tem um sentido muito grande, né? Já no Kanban, aí trazendo agora um pouco para o lado Kanban, né? Então, se o Scrum tem uma linha mais focada nisso, um projeto, um objetivo, um produto, criar algo, o Kanban vai muito na linha onde você tiver processo, onde você tem fluxo. Você tem fluxo de coisas, você tem repetição, você faz várias vezes aquilo, né? Tudo bem que dentro do desenvolvimento de software a gente vai acabar misturando isso um pouco, mas vamos sair um pouquinho do desenvolvimento de software, né? Porque principalmente essa linha do Scrum vem dali. O Kanban dá para você colocar num restaurante. Pode chegar pedido a todo momento. E você vai ter um fluxo de atendimento daquilo. Chega o pedido, vai para o primeiro o garçom pega, passa para a cozinha, aí o fulano faz, fica pronto, depois tem que lavar prato, e assim vai. Tem um fluxo que a coisa acontece. Não só dentro de um restaurante, mas também dentro de uma área do marketing, por exemplo. Toda vez que você precisa fazer um atendimento para fazer uma campanha de marketing, aí você tem que fazer o briefing da campanha, aí você tem que preparar a arte, tem o processo de aprovação, você tem processos, tem fluxos, e várias coisas na nossa empresa, contratação de pessoas, tem processo, tem fluxo, e assim vai. Quando você tem essa ideia de processo e tem uma repetição que acontece, você consegue usar o Kanban e entender nesse fluxo onde as coisas estão parando. Quais são os passos que está sendo gargalo e que não está permitindo uma entrega de sucesso? E aí você começa a fazer uma gestão visual desse seu processo e vendo as coisas passando por essa gestão visual. Por isso que o quadro Kanban, quando a gente usa ele dentro do método Kanban, tem várias colunas. Aí o povo fica doido. Nossa, para que tanta coluna, né? Para a gente ver o passo a passo, para a gente ver o fluxo acontecendo, né? Então, primeiro essa grande distinção, assim, o Scrum, uma linha mais objetivo, projeto, realização de um produto, e Kanban numa visão de fluxo, de processo. Então, você não tem um objetivo do tipo, vou fazer um produto ou vou entregar 1000 coisas. Não, você está entregando e você está tentando fazer o máximo de eficiência em relação a isso. E aí o Axel citou o Lean e falou que eu deveria mencionar o Lean aqui. Aí conectando com o que ele falou. A palavra Kanban vem ali do sistema Toyota de produção. E o sistema Toyota de produção foi interpretado pelo MIT, pela Universidade nos Estados Unidos, como Lean. E aí passou-se a usar esse termo no mundo todo. Algumas pessoas ainda distinguem. Ainda falam, não, uma coisa é o sistema Toyota de produção, outra coisa é Lean. Gente, não dá mais para ficar separando os dois. O Lean Summit é evento que acontece, a própria Toyota vai lá e palestra. Já está aceito que a forma como a gente interpretou o sistema Toyota de produção se chama Lean e sem problema nenhum. E o Lean começou muito falando dessa ideia de processo, da gente fazer de forma eficiente e ter uma qualidade muito boa do que é produzido. E aí, pegando ensinamentos ali do Lean, a Kanban University criou o método Kanban, porque ela começou a sair do modelo industrial, sistema Toyota de produção, processo repetitivo, indústria, né? E trouxe esses ensinamentos para dentro do trabalho do conhecimento, para trabalho criativo, para coisas que mudam o tempo todo. Então, em fluxos onde é trabalho do conhecimento, onde as coisas mudam, o Kanban passou a ser melhor do que o Lean, porque o Kanban começou a incluir mais algumas coisas, mais algumas técnicas. O uso do quadro mais forte, né? Porque lá no Lean, Kanban era simplesmente sinalização. O Kanban podia estar numa caixa, numa parede, numa marcação no chão. Já dentro do método Kanban, o Kanban passa a ser mais focado no quadro, a representação do fluxo, e assim vai, né? Hum, Para mim, o principal é quando dentro do seu projeto tem um processo.
Eu fiz o treinamento do Kanban anos atrás, tá? Assim, pelo que eu sei, assim, um dos objetivos do Kanban é que você olha o teu Kanban, o quadro, e fala assim, o nosso processo está aqui, tá? Então, esse processo não é três colunas, o processo é muito mais complexo, depende do seu, que você está fazendo, né? Mas assim, no nosso caso, é bem enxuto, né? O que você me Perfeito. fala O disso, Pedro? proto-Kanban que você mencionou, né, Axel, é o a fazer fazendo efeito, Basicamente. né? Que é o que a gente acaba chamando de proto-Kanban. E ele já traz bastante resultado, porque você já consegue visualizar o trabalho, as pessoas já conseguem trabalhar em grupo. Porque uma das coisas para a gente trabalhar em equipe, trabalhar em grupo, com várias pessoas, e não só a pessoa separadinha, é você precisa divulgar, né, o que está sendo feito. As pessoas precisam saber, né? Ter pelo menos um nível mínimo de transparência. O Proto Kanban já traz alguns resultados. Só que o Kanban propõe que você evolua isso para representar o seu fluxo, né? Que você consiga ver andamento e crescimento do que está sendo feito. O Axel citou uma coisa interessante. No desenvolvimento de software, não necessariamente você vai seguir esse passo bem rígido. Faz tudo de análise primeiro, para depois você fazer todo o desenvolvimento, para depois você testar tudo. Não, você vai quebrar partes. E aí, desse pedacinho que você está fazendo, você fez a análise, já começou, e aí depois a pessoa faz o desenvolvimento. Desse pedacinho, você está fazendo o teste. O outro pedacinho ainda está lá em análise, o outro pedaço já está em desenvolvimento, o outro, e assim vai. Na hora que você começa a olhar várias coisas andando no fluxo e coisas cada vez menores, o Kanban incentiva que você quebre elas bastante. Aí você começa a ver o fluxo de coisas acontecendo. Aí você começa a perceber que no seu fluxo tem um passo que demora mais. O povo acha assim, ah, então, eles começam a trabalhar, pá, pum, já tem o time e vai trabalhando. Mas quando a gente fala de produto, você tem todo um trabalho que você faz antes de começar realmente, digamos assim, sprintar. E aí, esse é o trabalho que a gente chama de trabalho de descoberta, discovery, pesquisa de mercado, pesquisa de usuário, é todo um trabalho de produto, né? E para esse trabalho de produto, cara, mesmo se você está num time Scrum, não faz sentido usar Scrum para isso, né? Olha só, todo esse trabalho, cara, quais são qual é todo o trabalho que um product owner tem que fazer antes? Cara, você tem que pesquisar usuários, você tem que fazer surveys, você tem que olhar seus concorrentes, você tem que estimar mercado, você tem que, de repente, pensar num protótipo. Tem todo esse tipo de trabalho. Como que você vai fazer gestão disso? Então, para mim, Kanban é perfeito para isso, né? A gente usa, assim, eu usava antes da gente lançar, assim, quando a gente estava construindo o Product Backlog inicial, eu usava o Trello. E tem vários níveis de Kanban, né? Porque dá para você começar como proto Kanban, que a gente falou, de a fazer, fazendo efeito. Dá para você incrementar um pouquinho mais, dá para você começar a fazer um fluxo complexo que conecta várias áreas, várias. Aí você está começando a usar muito mais do Kanban. E eu ouço algumas pessoas falando assim: ah, mas aí o meu time tem que ter um pouco mais de maturidade, ou a minha empresa tem que ter um pouco mais de maturidade para usar nesse nível. Faz sentido o pensamento, né? Algumas pessoas falarem assim: pô, eu queria ter essa maturidade para usar nesse nível. Ok. Eu também queria nadar igual o Michael Phelps. Mas para eu começar a nadar, eu não vou começar igual ele. Eu vou começar devagarinho a nadar. E se eu nem souber nadar, eu aprendo entrando na piscina. Na Não água fria, adianta, né? não adianta, pode ser até quentinha a água, mas tem que estar na água. Não adianta eu ficar Sim. olhando para a água do lado de fora da piscina e testando os movimentos que eu não vou aprender a nadar. Só quando eu entro na piscina. Então tem que começar a fazer. Começa a usar, mesmo que seja o a fazer, fazendo efeito. Mesmo que você comece com um Scrum, uma sprint mais simples. Você pode fazer um Scrum um pouco mais simples, algumas coisas que atendem uma necessidade um pouquinho menor, e depois você começa a entender cada vez mais. Você vai começando a quebrar cada vez mais, vai cumprindo objetivos cada vez maiores.